Os meus colegas costumavam falar pra mim, como é que você consegue tirar nota boa em história, fechar as provas? História é tão difícil. Aí eu, ai gente, mas o professor explica super bem. Sim, ele explica super bem, só que quando ele chega lá na prova, tem um monte de texto e eu não consigo entender direito, muito difícil, você fica em dúvida, tudo parece a mesma resposta. Daí eu parei, o que será que eu tô fazendo de diferente dos meus colegas? Que pra mim a matéria ficou fácil e pra eles é uma matéria tão difícil. No último ano letivo, eu tirei 10 em História 2 vezes seguidas. E não foi estudando por várias horas. Eu resolvi tentar algo que eu achei que ia funcionar pra mim, que não fosse me deixar desesperada como eu tava por ser o meu primeiro ano no ensino médio, e acabou funcionando. Eu mudei a minha forma de estudar e voltei a ler. E isso me ajudou muito. Oi, tudo bem? Eu sou a Laila e nesse canal eu compartilho as minhas experiências, tanto com livros, quanto com meus hobbies, quanto com os meus estudos e a minha vida acadêmica. No vídeo de hoje eu vim falar sobre o meu método de estudos do ano passado. Já quero dizer que ele é imperfeito, minhas notas não foram todas perfeitas, mas se teve uma matéria que eu apliquei o método e segui à risca, foi em História. E surgiu resultados, eu consegui 10 em História 2 vezes. No primeiro trimestre eu tirei 8,2, o que não é uma nota ruim, porque História não é uma matéria difícil para mim, é uma matéria que eu sempre amei. E foi minha matéria favorita em 2025. Na verdade, História sempre foi uma das minhas matérias favoritas, só que o ano passado foi muito mais, porque eu tinha um professor maravilhoso, então quando o professor é bom, a matéria fica ainda melhor, mesmo que seja sua favorita. Às vezes um professor não tão legal pode acabar estragando a matéria. Tirando 8,2 no primeiro, eu vi que foram coisas simples que eu podia mudar e que eu queria mudar, porque eu queria me esforçar na minha matéria favorita. Então, eu apliquei essas pequenas coisas nos meus estudos e eu acredito que funcionaram muito. Então eu vim compartilhar. Todo mundo sempre achou as provas do meu professor de História muito difíceis e eu não achava tão difícil assim. Sim, não era fácil, mas também não era tão difícil, desesperador. Sempre que tinha prova de História, todo mundo, meu Deus, dia da prova de História. Daí eu fiquei, vou descobrir o que foi que eu fiz que me ajudou e compartilhar. E aqui estou eu. São passos simples que parecem não ser nada, mas realmente me ajudaram. Então, vamos lá. O passo número 1 era anotar a explicação durante a aula. Uma coisa é você ler um texto e entender. Outra coisa é você ouvir a explicação do professor e entender ali na hora. Uma coisa mais difícil ainda é você lembrar da explicação do primeiro dia do primeiro trimestre no final do trimestre. Daí já é bem mais complicado. Então, uma coisa que eu fazia era, o professor tá ali explicando sobre a Revolução Francesa. Eu tô ouvindo, ele falou alguma coisa que eu não tinha entendido ainda lendo o texto, ou que eu não tinha entendido durante a atividade. Eu ia lá, anotava aquilo que ele estava falando, porque muitas vezes a explicação falada é melhor do que a que você lê, do que a que você vê em uma videoaula. Então eu anotava pequenas frases, ia lá anotando a explicação. E muito mais importante, fazer perguntas durante a explicação. O professor, ele tá ali para te explicar. Se você não faz perguntas, ele acredita que você entendeu o que ele tá falando, e aí às vezes a gente fica com dúvida, porque, a minha pergunta é besta. Gente, é muito importante. Eu tinha muito isso de minha pergunta é besta, ou não vale a pena perguntar. Vale sim, porque às vezes aquela pergunta pode ser uma melhora na sua nota, pode ser uma coisa que vai cair na prova que você não soube a resposta. Passo 2, fazer resumos. Além da explicação do professor e dos textos que a gente lia e das atividades, para mim sempre foi muito importante fazer resumos. Uma semana antes da prova, 2, ou então quando ele passava o assunto, passava as videoaulas, eu ia fazer resumos. Para mim, assistir videoaula é fazendo resumo, porque eu não assisto a videoaula ali e já pego o assunto e já consigo responder. Para mim, eu preciso de um resumo para as coisas funcionarem direito. Então eu faço. E não é um resumo super longo e elaborado, é resumindo. Ele falou uma frase bem grande, eu pego, resumo o conceito ali principal da frase e vou anotando. É uma coisa que demora um pouco,
Normalmente leva ali em torno de meia hora, 40 minutos, mas se são 4 assuntos por trimestre, 40 minutos ali para você ter aquele resumo depois e poder dar uma lida antes da prova, é ótimo, não é uma perda tão grande de tempo e para mim funciona muito. Passo número 3, videoaulas. As videoaulas são uma coisa que todo mundo já faz, que já é natural, mas às vezes a gente acaba, se eu não entendi na sala, quem dirá nas videoaulas, e deixa pra lá. Mas é realmente importante, porque se você não entende com o seu professor explicando, você pode entender com a explicação de outro professor online. E essa é a facilidade que a gente, na era da tecnologia, tem. Antigamente, os alunos não tinham isso, eles tinham que fazer o quê? Ir pra biblioteca da cidade, e se não tivesse biblioteca na cidade? Boa sorte para entender o assunto, era só na aula mesmo e tchau. São as facilidades que a gente tem hoje em dia que a gente tem que aproveitar para coisas que realmente importam, como os estudos. Passo 4, gravar um áudio explicando para mim mesmo. Isso pode parecer estranho, mas se a gente consegue explicar uma coisa, normalmente a gente entendeu. Mesmo que não seja aquela explicação nível de professor, eu pegava os meus resumos e ia lendo e explicando para mim. Funcionava melhor ainda se eu lesse, colocasse o áudio e gravava. Por exemplo, eu li um parágrafo, gravei o áudio, sem ler o parágrafo em si, explicando. Às vezes eu lia e depois explicava também, porque aí o áudio ficava mais longo, era melhor. Mas se você tá ali explicando, mesmo que seja para um celular, para você mesmo, você ganha um pouco mais de confiança naquele assunto. Outra coisa que eu fazia muito, na verdade eu tenho que agradecer aos meus amigos por isso, era explicar para eles antes da prova. Porque as pessoas costumam dizer, né, que quanto mais você ensina, mais você aprende. Por isso você não pode guardar o que você sabe para você tem que passar. Exatamente. Eu amava fazer isso. Quando eu não estava muito nervosa, porque se eu estivesse muito nervosa eu não conseguia. Mas outra coisa importante é não ficar tão nervoso e confiar no que você estudou. É só dar o seu melhor durante o tempo que você teve para estudar e confiar que o que tiver de ser, vai ser, porque você fez a sua parte. E o passo 5, que é em conjunto com o passo 4, ouvir o áudio que eu tinha gravado enquanto eu estava dormindo. Gente, essa coisa de áudios funciona pra mim em muitas coisas. Por exemplo, eu fiz teatro durante 2025 e eu tinha um papel numa peça e eu tinha que decorar as minhas falas, e eram muitas falas. E aí eu tava desesperada porque eu deixei pra última hora pra decorar. Não era bem a última hora, mas eu deixei pra cima do ensaio geral. A gente ia ter poucos ensaios pra essa peça. E aí eu falei, agora o que eu vou fazer? Eu gravei um áudio lendo as minhas falas, fiquei ouvindo ele e eu ia repetindo o que tava falando no áudio em voz alta e ouvindo no fone o áudio. Isso ajudou muito e eu decorei praticamente tudo. Então, essa coisa do áudio funciona para muitas coisas. Pra prova, não dava para eu ficar ali, porque às vezes tinha várias provas. Então eu só fazia isso de gravar os áudios e colocava para ouvir enquanto eu tava dormindo. Quando a gente tá dormindo, o nosso subconsciente tá ali, ainda tá acordado. Então, funciona e é muito legal. Me ajuda muito. Eu não sei fazer prova sem gravar áudio e ficar ouvindo, e eu sinto que surtiu muito efeito pra mim. E o último passo, mas nem por isso o menos importante, leitura. Eu tinha parado de ler em 2024, eu dei um tempo, não sei exatamente o que aconteceu, já nem me lembro mais, só que eu voltei a ler agora em 2025 e é extremamente importante, gente, leitura, porque história é humanas, né? E na verdade a gente não pode dizer que a leitura é importante só para humanas. Pensa em matemática, que você tem que interpretar os problemas, em história, em geografia, tudo envolve leitura, linguagens também, principalmente linguagens, mas a leitura ajuda muito no contexto acadêmico, no contexto escolar. E é muito importante, melhora muitas coisas. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o porquê o hábito da leitura, se você quiser saber mais benefícios. A escola em si é interpretação de texto. Quem lê, interpreta melhor. Então, ter o hábito da leitura, não importa o que seja exatamente. Eu leio muitos tipos de livros, você pode ver aqui no canal os meus vídeos. Eu leio livros de fantasia, de romance, romantasia, eu amo romantasia. Mas eu também leio livros de autoajuda, autoconhecimento. Eu leio livros variados e ler é realmente importante, gente. Sinceramente,
adquiram esse hábito que vai ajudar em muitas coisas. Eu amo ler, mas eu sei que nem todo mundo ama, só que vale muito a pena, principalmente se você quer melhorar suas notas. É essencial e eu consigo perceber a diferença na forma como eu interpretava texto antes para como eu interpreto agora. Gente, não é sobre o tempo que você tem para estudar, é sobre o que você faz com esse tempo. Desenvolva métodos, mesmo que você só tenha meia hora para estudar para cada prova. Encontre um método simples que funcione para você e aplique ali naqueles 30 minutos. O importante é você dar o seu melhor e entender como que você aprende. Tem muitas pessoas que são visuais, que precisam de um mapa mental. Outras que já são auditivas, precisam ouvir alguma coisa. Acho que esse é o meu caso. Então encontre o seu modo ideal. Se você também está começando a se organizar nesse ano, respira, vai dar certo. Encontre o seu método ideal e siga focado, porque você tem capacidade, você consegue. É isso, tchau!